Olá pessoal, vamos aqui para a nossa 19ª aula do curso de Python e nessa aula a gente vai ver como que a gente pode colocar múltiplos gráficos em apenas uma figura. O que isso significa? Por exemplo, se a gente quiser fazer uma figura apenas com um gráfico um do lado do outro, ou um embaixo do outro, ou então uma figura apenas com 4 gráficos juntos, né? Então a gente vai ver isso tudo nessa aula. Aqui a gente vai começar, né, colocando os nossos pacotes. A gente vai colocar então aqui o pacote NumPy as NP e o Matplotlib como PLT. Então, dando um Shift Enter, a gente importa esses pacotes. Eu vou fazer aqui o nosso eixo X do gráfico, vai ser um linspace de 0 a 10 com 100 valores. E eu vou calcular aqui o y1 como sendo o seno de x, então vai ser uma lista de seno de x, né, com esse x daqui, e o y2 como sendo o cosseno de x. Então, dando Shift Enter, a gente define essas listas x, y1 e y2. Agora, como que a gente faz para colocar, por exemplo, dois gráficos na horizontal em apenas uma figura, ou seja, um gráfico um do lado do outro, né? Para a gente fazer isso, a gente tem que utilizar o comando plt.subplot, né? Então, como que a gente faz isso? Aqui a gente vai ter fig, ax, são duas variáveis que a gente define, vai ser plt.subplots. Aqui, nesse primeiro lugar aqui, a gente vai colocar o número de linhas que a gente quer e no segundo, o número de colunas. Mas o que isso significa? Por exemplo, a gente está querendo colocar um gráfico um do lado do outro. Então, se é um do lado do outro, a gente vai pensar isso como sendo uma única linha com duas colunas. Então, você pode pensar como sendo um vetor, né, por exemplo. Então, vai ser uma única linha com duas colunas, né? Pensando numa matriz, que é o vetor, mas tudo bem. Então, a gente vai ter isso dessa forma. Então, vai ser um gráfico um do lado do outro. Então, vai ser uma linha, duas colunas. E o tamanho da nossa figura, por completo, vai ser largura 10 e altura 4. Esses valores aqui estão em polegadas, né? Então, você coloca esses valores aqui em polegadas e vê o tamanho que vai ficando, né? Se fica do tamanho ideal, do tamanho que você quer, né? Então, dessa forma que a gente faz. Então, o que ele vai retornar para a gente, esse comando? Ele vai retornar a nossa figura em si, a nossa figura, e vai retornar esse parâmetro aqui que a gente chama de AX. Esse parâmetro aqui serve para a gente controlar qual gráfico que a gente vai estar lidando. Então, nesse caso aqui, a gente está dando dois gráficos, porque são duas colunas e apenas uma linha. Então, a gente vai ter que trabalhar com esse AX. Por exemplo, o meu primeiro gráfico vai ser AX posição 0. Você pode pensar isso como um vetor, né? Posição 0 do vetor. E o meu segundo gráfico vai ser a posição AX1. Então, ele vai ser a posição 1 desse AX, né? Então, como que a gente faz o plot aqui? Então, tendo definido aqui esse plt.subplot, a gente vai vir aqui e vai fazer os plots, né? Para a gente fazer esses plots, a gente vai dar então aqui o comando ax0, então vai ser o meu primeiro gráfico. Ele vai ser .plot. Plotar quem? Vai ser o x, y1. E eu estou colocando uma cor azul. O meu segundo plot, que vai ser o ax1.plot, vai ser o x, y2, que vai ser o nosso cosseno, e o y1 vai ser o nosso seno, né? Relembrando aqui de cima. Então, y1 seno, y2 cosseno. E aqui embaixo eu vou dar um outro comando, que é plt.tightLayout, que vai ajustar o espaçamento automaticamente. Então, quando a gente vai ver ali, quando a gente colocar os eixos e utilizar esse comando, a gente vai já colocar o nome dos eixos, né? Ele já ajeita tudo para ficar direito. E dei o comando plt.show aqui. Então, dando Shift Enter, a gente vê que ficaram esses dois gráficos aqui. Então, a gente vai ter o gráfico seno e o gráfico do cosseno aqui. Então, a gente tem esses dois gráficos, um do lado do outro, como sendo apenas uma figura. Então, isso daqui é só uma figura, né? Então, a gente tem isso daqui. Agora, a gente pode colocar nesses gráficos os nomes dos eixos, o título, né? Tudo que a gente já viu nas aulas anteriores. Para a gente fazer isso, a gente deve dar esses comandos daqui de cima. Então, por exemplo, para a gente colocar o título, no caso aqui eu quero colocar o título no AX0, no primeiro gráfico, eu vou dar o comando ax0.setTitle e colocar o nome, aqui eu coloquei função seno. Se eu quiser colocar o eixo X, eu vou dar esse mesmo comando aqui, ax0.set xlabel, né? Então agora é set xlabel, nome do eixo, e o outro comando .set ylabel, o nome do eixo y. E se eu quiser colocar uma grade, eu simplesmente dou esse comando aqui embaixo, da mesma forma aqui, sempre indicando o gráfico que você está colocando, .grid verdadeiro. Isso da mesma forma aqui para o segundo gráfico, apenas trocando essa posição no AX, né? Então, quando a gente dá o Shift Enter,
a gente vê que agora os nossos gráficos ficaram assim, com os nomes dos eixos, eixo Y, eixo X, e os títulos, né? E com a grade, dessa forma. E uma coisa que eu estava comentando é, se eu tirar esse PLT Tight Layout e der o Shift Enter, a gente vê que fica ruim, né? Então, esse nome do eixo aqui do segundo gráfico, do eixo Y, ele fica perto do primeiro gráfico. Então, esse PLT.Tight Layout ele é interessante para a gente ajeitar isso daqui, né? Então, fica da forma mais adequada. Outra coisa que a gente pode fazer é colocar um gráfico um em cima do outro, por exemplo. E como a gente faz isso? A gente simplesmente troca esse comando aqui em cima, né, do número de linhas e colunas que a gente quer no nosso subplot. Então, vou dar o comando plt.subplot. Vou colocar agora, eu quero duas linhas e uma coluna. Então, vai ser um gráfico um embaixo do outro. E aqui o tamanho da figura eu alterei para a largura 4 e a altura 7, por exemplo. E eu estou fazendo o mesmo gráfico que a gente fez lá em cima. Então, o x, y1, nosso seno, e o segundo gráfico como sendo o cosseno. Então, dando Shift Enter, a gente vê que os gráficos ficaram apenas uma figura, e eles ficaram um embaixo do outro, dessa forma. Outra coisa que a gente pode fazer é colocar 4 gráficos juntos. Como que a gente faz isso? A gente altera aqui o nosso número de linhas e o nosso número de colunas. Então, nesse comando plt subplots, agora eu quero 4 gráficos. Então, eu quero 2 linhas e 2 colunas. Então, eu posso passar isso aqui em uma matriz, né? Então, 2 linhas e 2 colunas. Eu vou ter ali 4 gráficos, né, organizados nessa matriz, por exemplo, né? E aí, como é que a gente faz? A gente vai adicionar, então, o primeiro gráfico, que vai ser o AX00, né? Então, agora a gente tem uma matriz, então você vai ter posição 00, 01, 10 e 11, né? Então, você vai colocando esses gráficos dessa forma. Então, eu quero que o primeiro gráfico ele seja aqui o x num pi de x, por exemplo, né? O segundo gráfico, que é o AX01, ele seja o NumPy cosseno de x. E o 10, ele seja o tangente de x. E o 11, eu quero que ele seja menos seno de x, por exemplo, né? E aqui, colocando as cores que vocês quiserem. E quando a gente dá o Shift Enter aqui, a gente vê que a gente vai ficar com uma figura com 4 gráficos, né? Dessa forma. Então, eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto gráfico, que está aqui. Então, a gente fica com essa organização daqui. A gente pode colocar o range do eixo X e do eixo Y nesses gráficos. Então, por exemplo, aqui, se eu quiser fazer isso, por exemplo, eu quero nesse primeiro gráfico colocar um limite em X de menos 2 a 2. Então, eu vou dar o comando, o primeiro gráfico, AX00.setYlim, de menos 2 a 2. E se eu quiser no eixo X, eu coloco o Xlim, né? Só trocando Ylim por Xlim, e a gente vai ter, então, no eixo X. Então, eu quero que o meu eixo Y vá de menos 2 a 2. No segundo gráfico, que meu y vai de menos 3 a 3. No quarto gráfico, de menos 4 a 4. E no quarto gráfico, né, de menos 2 a 2. Então, a gente olha aqui embaixo e a gente vê que eles estão indo de menos 1 a 1. Todos estão indo de menos 1 a 1. Quando a gente dá esses comandos aqui em cima, a gente vê que ele mudou. O primeiro gráfico está de menos 2 a 2. O segundo de menos 3 a 3. O quarto de menos 4 a 4. O terceiro de menos 4 a 4. E o quarto de menos 2 a 2, justamente como a gente pediu para ele colocar. E aqui, da mesma forma, a gente pode colocar título no gráfico, nome dos eixos, né? Utilizando os mesmos comandos que a gente viu ali em cima. No entanto, quando a gente coloca 4 gráficos assim, às vezes é interessante a gente colocar eixo só de um lado. Por exemplo, aqui no eixo Y, colocar só os valores do eixo aqui, e no eixo X só os valores do eixo aqui embaixo, né? Para não ter que repetindo a mesma coisa aqui em cima ou aqui do lado, né? Então ficar sempre repetindo a mesma coisa, se a gente quiser o mesmo eixo, né? Como que a gente faz isso? Para a gente fazer isso, a gente deve utilizar os comandos share x, share y, ou seja, ele está falando compartilhe o eixo X e compartilhe o eixo Y. Quando a gente dá esses comandos daqui, e coloca aqui os gráficos, aqui eu estou colocando os mesmos gráficos, né, o mesmo plot anterior. Quando a gente dá o Shift Enter, a gente vê que ele vai compartilhar esses eixos dessa forma. Então, por exemplo, aqui no automático, ele colocou o eixo de menos 40 a 20. Fica bem estranho, né, dessa forma. Mas ele já utiliza esses valores do outro lado. Então, aqui ele omite, né, esses valores repetidos. E da mesma forma no eixo X. Então, já tem o eixo X aqui embaixo, para que colocar o eixo X aqui em cima se é a mesma coisa? Então, assim fica melhor. E eu posso, né, alterar novamente o range desses eixos. Então, aqui, por exemplo, eu vou alterar no primeiro gráfico, né,
vou colocar um 7y' de menos 3 a 3. Vamos ver o que vai acontecer. Quando a gente der o Shift Enter, a gente vê que tudo alterou para menos 3 a 3. Então, claro, né, como a gente está compartilhando os eixos, se a gente altera o eixo de um gráfico, né, quando a gente compartilha esses eixos do gráfico, todos os gráficos ficam com o mesmo valor de eixo, né, de menos 3 a 3, no caso aqui do eixo Y. E você pode fazer isso para a mesma coisa para o eixo X, só trocando aqui por X'. Então é isso que eu tinha para apresentar hoje. Obrigado.